Graça e paz, amados. Eu tô com a voz assim, mas não é Covid não, tá? Hoje de manhã foi uma loucura no Reino do Leão. A gente chapou o coco. Ficamos mais mole do que couro de barriga. E é bom demais, pastor Malex está aqui. Sei a sua casa, a sua família. Esposa tá lindona, não tá? Eu falei, uau, que pastora bonita vocês têm, hein? Quem concorda, diga amém. Amém. Pois é. Eu acho que ela orou mais do que ele. Ela foi feliz, né? Ou ele orou mais do que ela. Ela quase não orou para casar. Mas você também tá bonitão. Não, aliás, você não tá bonitão, você é bonitão, né? Eu não ouvi um amém, mas tudo bem. O povo incrédulo. Como o pastor Malex falou, estou aqui com meus amados aqui, os mais conhecidos que vocês, de vocês do que de mim, Fernando e a Marcinha. Eu quero mandar também um abraço para a Vini e Thalita, que estão assistindo aí. São filhos lá do Sul. O Sul agora conhece Luzeiro. Então um abraço para a Thalita, um abraço para a Vini, a família. Trago um abraço da pastora Lu, da Ana, que ficou em casa. Queridos, hoje eu quero partilhar algo com você, bem direto. Eu tenho entendido que nesse tempo eu vim para o Rio com um encargo de fazer perguntas. Como Deus tem nos feito perguntas nesse tempo. Eu estou crendo que os céus estão nos perguntando alguma coisa. A base de um relacionamento, eu estava falando hoje pela manhã, é diálogo. Você já foi ignorado com uma pergunta? Você já perguntou alguma coisa a alguém e essa pessoa não te respondeu? Como você se sente sendo ignorado quando você faz a pergunta para alguém e alguém não te responde? Qual é a sua sensação? Qual é a sensação que você tem quando você abre um diálogo com alguém e a pessoa, ela não te responde? Qual é o sentimento que você tem? Eu estou te perguntando porque é incrível a sensação que nós sentimos de sermos ignorados. E há uma verdade, que o mundo é feito mais de perguntas do que de respostas. Nós vivemos fazendo perguntas a Deus, e muitas vezes a resposta não vem, e aquela sensação de Deus ter nos ignorado, de Deus não estar ouvindo, ou se Ele falou, a gente não escutou, às vezes toma conta do nosso coração. E como você sente a sensação ou o sentimento de ser ignorado, muitas vezes a sua fé, a minha fé, as nossas expectativas, elas vão se desvalecendo, porque se não há resposta. E tem coisas que você fala para Deus assim: olha, eu estou te perguntando porque eu não quero errar. Eu estou te perguntando porque eu quero fazer a coisa certa, e é legítimo isso, mas às vezes a resposta não vem. E existem vários motivos porque talvez a resposta não tenha vindo, mas eu quero pelo menos explorar duas. Talvez Ele falou e você não ouviu, porque muitas vezes nós não queremos ouvir uma resposta, nós queremos ouvir uma afirmação que ampare a minha predisposição e a minha vontade, e nós ficamos buscando respostas que me amparem. E você precisa entender que o não de Deus também é resposta. Às vezes porque eu não ouço, porque eu não estou sintonizado, eu criei um padrão para que Deus fale comigo. É o mesmo erro que os
os discípulos a caminho de Emaús não reconheceram Jesus. A resposta de Deus às vezes vem de forma diferente. E se nós criarmos um padrão para termos respostas de Deus, muitas vezes Ele vai falar e vai passar desapercebido. Mas o terceiro é o que mais me choca. Por que Deus não responde? Porque Deus nunca vai responder a uma pergunta sua, minha, se não perceber ou ter a certeza do nosso coração está disposto à obediência. Porque se Ele fala e não obedece, o juízo vem. Então tem coisas que você não recebeu ainda a resposta, porque Ele percebe em você o despreparo para quando Ele falar você fazer. Porque uma obediência adiada é uma desobediência completa. Então por que Deus não falou ainda? Porque eu não estou pronto a caminhar, eu não estou pronto a avançar. Então Ele vai falar assim, ó: o problema não é meu, o problema é teu. Quando você estiver pronto, me fala que eu respondo. Aí você fala, eu falo: Senhor, eu estou pronto, pode falar. E Ele olha para nós com um olhar de Pai, de amor. E muitas vezes o silêncio de Deus, escute essa, é o mais alto nível de proteção que um ser humano pode receber em relação à condenação ao juízo. Já viu assim? Quando você está com raiva e a pessoa te afronta, você fala: eu não vou te responder agora. Aí eu teve uma visão, pastor Marlex. Você já viu peixe quando a pessoa pega, que cai no barco, cai, que ele fica pulando? E que se você pegar, você machuca a mão? Muitas vezes Deus vai esperar você parar de bater, para te pegar, para te devolver ao lugar. Porque se Ele pega e você machuca, Ele é que vai te machucar. Então pare de se bater e se entrega. E por que Ele não fala? Tá? Uma vez, Elias, depois de uma grande batalha, ele vai para a caverna. E de repente, escute essa. E de repente, passa um grande vento, e Deus não está lá. Passa saraiva de fogo, mas Deus não está lá. Passa um terremoto, mas Deus não está lá. Aí eu perguntei para o Senhor assim: por que nessas formas teofânicas o Senhor não estava? Elias tinha saído de uma batalha terrível. E eu tive que perguntar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor não se manifestou nem no fogo, nem no terremoto? Por que o Senhor não se manifestou? Eis que veio as respostas em duas partes. Primeiro, Elias vinha na batalha, e Deus só manifestou a ele numa brisa suave, porque muitas vezes Deus quer te tirar do ambiente que impede que você ouça a voz dele. Se ele vem no fogo, se ele vem no terremoto, se ele vem no vento forte, ele alimentaria em Elias um espírito agitado de batalha. Muitas vezes ele quer te tirar dessa inquietude que você está, e ele vai falar de forma mansa. Ele se manifestou numa brisa suave. Então a palavra para você é: aquieta-te. E por que ele não falou? Elias, quando viu a movimentação pesada, ele não botou a cara para fora. Mas quando ele viu a brisa suave, ele imaginou, diz o texto, eu acho que ele foi embora. De repente Elias pega a capa, bota no rosto e bota o rosto para fora. E aí Deus fala: Elias, o que fazes aí? Aprenda uma coisa: Deus não vai falar com você dentro da caverna. Bota a tua cara para fora.
E não adianta botar a capa para cobrir a cara lambida, a cara limpa, não. Tira essa máscara que ele vai falar. Bota a cara para fora que ele vai falar. Sai desse lugar de confinamento. Sai do teu quarto, querida. Não deixa a depressão tomar lugar da tua presença. Eu não estou pregando não, tá? Eu só estou fazendo a introdução para você entender o que é que eu quero falar. Por quê? Uma coisa é eu fazer a pergunta para Deus, Fernando. Quantos já fizeram perguntas para Deus hoje? Quantos? Quantos fizeram perguntas para Deus essa semana? Uma coisa é eu fazer pergunta para Deus. Então eu vou te fazer algumas perguntas essa noite. Se você tivesse que fazer uma pergunta para Deus hoje, Deus falasse assim para você, ó: pode me perguntar o que você quiser, que esta noite eu vou te responder. Você teria uma pergunta para Deus? Se Ele falasse assim para você, teu nome é? Sim, Vitória. Vitória, me pergunte o que você quiser, que essa noite eu vou te responder. Não, só pode uma, tá? Não apresente para ele uma lista, não, é só uma. Você já teria pergunta para ele? Não? E como é que você quer ver Deus falar se você não tem algo para perguntar? Não? Então vá pensando aí. Uma pergunta só. Mas uma coisa é eu perguntar para Deus. Outra coisa é quando Deus nos pergunta. Nós estamos mais acostumados a perguntar. Mas se Ele tivesse uma pergunta para te fazer essa noite. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas 18. O bom daqui é que a gente toma água e ainda leva a caneca para casa. Ou você acha que eu vou te devolver ela? De jeito nenhum. Porque claro, aí eu quero ver você não me dar constrangido dessa forma. De bobo eu só tenho os conhecidos. Lucas 18 do 37, eu quero ler do 35 em diante. Um homem cego ganha a visão. Na epígrafe da minha Bíblia diz assim: aconteceu que, aproximasse Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente repreenderam para que ele se calasse. Entretanto o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, diga comigo, próximo, Jesus lhe perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu o homem: Senhor, que eu volte a enxergar. Amém? Interessante que esse contexto é bem conhecido de todos nós. Quando Jesus ele vai passando, ele chama a atenção das pessoas. É incrível quando Jesus passa, muda-se a estrutura de onde ele passa. Quando você vai entender Lucas 5, ele vai passando e Pedro reconhece Rabi, e ele muda toda a estrutura da vida de Pedro na pesca fatídica de Pedro. Então você entenda isso. Todas as vezes que você vem a um culto, todas as vezes que você tem a certeza que a presença de Jesus está, algo precisa acontecer, porque Ele é um transformador, um restaurador por excelência. Mas agora, o que eu acho interessante
é que era muito óbvio algumas coisas. Aquele homem vivia pedindo esmolas, estava perto de Jericó. Eu não quero entrar no pano de fundo histórico, a ideia aqui não é essa. A ideia é pegar uma frase: o que queres que eu te faça? Parecia muito óbvio um homem cego pedindo esmolas. Jesus já sabia da sua necessidade, sim, porque era notório. Talvez, só talvez, a pergunta venha na perspectiva não de uma confirmação, mas de aferir qual era a real necessidade dele. Imagine Jesus te perguntando, Ele conhecendo o teu coração do jeito que conhece, e perguntando: o que você quer que eu faça? Porque talvez, escute essa, estou recebendo agora. Talvez não é uma questão de Ele fazer por você, é você fazer por você mesmo. Vem cá, o que você quer que eu te faça? O que está faltando que eu já não te dei? Talvez não seja um posicionamento. Mas o que me chama a atenção, que eu quero falar nesse texto, é a resposta dele: que eu volte, que eu torne a ver. Então aqui nós não estamos falando do que ele precisa conquistar, nós estamos falando daquilo que ele precisa reaver. Então não tem a ver com o que você vai ter ainda, tem a ver com o que você perdeu. Porque nós queremos sempre falar para Deus o que nós vamos conquistar, o que nós precisamos, o que está à frente, aquilo que precisa. Então deixa eu te falar, você sabe por que Deus não vai dar muitas coisas para mim e para você? Porque se nós perdemos coisas, se Ele der algo novo, nós vamos continuar perdendo. Então aqui não tem a ver com o que eu vou conquistar, não tem a ver com o que eu vou avançar, tem a ver com o que eu preciso recuperar daquilo que eu perdi. Eu não sei qual que é pior, seria ele nunca ver na vida e começar a ver, ou ele enxergar um dia e perdeu a visão. Quem nunca viu, quando vê se maravilha. Em alguns vídeos do YouTube, tem pessoas que começam a ver a primeira vez, pessoas que começam a ouvir a primeira vez, e é um susto. Mas imagine você ter uma coisa e de repente você perde. Você já perdeu algo de valor? Eu tive uma experiência na última vez que eu estive aqui no Rio. Nós fomos ungir uma profeta. Eu faço coleção de óculos da Chili Beans, e eu tenho um óculos da minha coleção que eu gosto demais. E eu peguei um Uber e botei o óculos, como eu não enxergo para escrever sem óculos de grau, eu peguei o óculos de sol, coloquei na perna, botei o óculos de grau e fui responder enquanto o Uber estava me levando para o shopping. Eu me levantei, o óculos caiu no Uber, eu não vi, saí. Quando eu busco o óculos na cabeça, cadê o óculos? Falei, não é possível. Mas como Uber, você pode entrar em contato com o motorista. Eu tentei entrar em contato com o motorista, e minha bateria estava acabando, e o cara não respondia. E o Uber manda você fazer um relatório, uma reclamação, e aquela reclamação ia e voltava pelo telefone, e a minha bateria estava acabando. E eu andando no shopping com aquela tristeza, porque era a vedete da minha coleção. Eu falei, Deus, se eu não recuperar esse óculos, eu paro de fazer coleção de óculos. Aquela sensação da perda. E nada, quando faltava 2% da bateria, já na hora de ir embora,
o cara do Uber me liga. Eu estou vendo que o senhor aqui fez algumas reclamações aqui, que o senhor perdeu alguma coisa no carro. Eu não achei nada no carro. Eu falei, cara, tem um óculos meu aí. Ele falou, peraí que eu vou dar uma olhada. O óculos caiu embaixo do banco. Ele pegou várias pessoas e o óculos ficou embaixo do banco. E ele falou, o seu óculos está aqui. Eu falei, você pode me trazer? E tem uma taxa para se trazer, que é de R$20, parece. Ele falou, só que tem um problema, eu estou do outro lado da cidade. É inviável para mim levar o óculos para o senhor, infelizmente. Nesse horário, eu falei, quanto é a taxa? Ele falou, a taxa é R$20. Eu falei, olha, eu vou lhe dar R$50 para você trazer meu óculos. Ele falou assim, o senhor está falando sério? Eu falei, estou. Ele falou assim, é sério mesmo? Eu falei, é. Eu falei, esse óculos não é de uma marca cara, mas para mim ele tem algo que é um valor sentimental. Ele falou, eu vou levar o óculos para o senhor. A bateria acabou e eu fiquei na porta do shopping esperando o Uber. Quando eu cheguei, a sensação gostosa, eu vi o meu óculos. Eu tirei os R$50 e dei para ele. Ele me olhou assim. Eu falei, você pode me levar de volta para o hotel? Você pode fazer outra chamada? Ele falou, eu não vou te cobrar retorno. Eu vou te levar para o hotel, mas não vou te cobrar o retorno. E ele ficou olhando para mim. E eu sabia o que ele estava pensando. Como alguém paga para recuperar algo que poderia comprar talvez no mesmo preço. E na hora o Senhor me trouxe o quanto você está disposto a pagar pelaquilo que você perdeu. Talvez não tenha valor monetário, mas marcou a sua vida. Jesus pagou um alto preço para nos resgatar, nos recuperar para o Pai, porque nós nos perdemos. A pergunta é, o que você está disposto a pagar para recuperar aquilo que você perdeu? Um dia, um menino imaturo fala para o pai, me dá a minha parte que eu quero ir embora. E ele sai. A parábola do filho pródigo também está em Lucas, acho que é 15, né? Ovelha perdida, a dracma perdida e o filho. Interessante que essa parábola tem escala de valores. 100 perdeu uma, é quantos por cento? 10%, 1%. A dracma perdida eram 10, perdeu uma, 10%. Estão acompanhando aí? Ovelha perdida, perdeu uma, 1%. A dracma perdida eram 10, perdeu uma, 10%. 2 filhos, perdeu um, 50%. O que você tem mais rico não são os bens materiais, nem o que você acumula. O que você tem de mais precioso é a sua família, 50%. Não é a ovelha que você produz, não é o dinheiro que você guarda, é aquilo que tem vida, que tem mais importância. O que você perdeu de mais valioso? Salmo 51, versículo 11. Davi não fala, não me lances fora do altar, não me lances fora da cadeira do rei, do trono, não me lances fora do governo. Ele fala, não me lances fora da tua presença. Eu posso descer? Está me dando uma agonia de ficar aqui em cima. Eu acho que aqui dá para pegar ainda, né? Se não der, vai pegar só o cabelo aí. A pergunta é:
não é o que você tem ou o que você terá, é o que você perdeu. Porque você não terá nada e não conquistará nada como um perdedor. Quem começa a perder as coisas vai continuar perdendo, porque a perda se torna uma coisa normal. Não vos conformeis com esse cosmo, com esse século, mas transformai. As pessoas que perdem demais nunca dão valor a nada, porque sempre vão esperar que vai se perder. Jesus olha para aquele homem e ele fala: que eu torne a ver. O que você precisa tornar? A palavra aqui para você essa noite não é o que você precisa conquistar. Nas intercessões e na oração aqui da irmã, ela falou: olha, Senhor, abre os olhos. Eu falei: pronto, já tem a palavra. Quantas pessoas perderam pessoas? Tem coisas que se perde que não dá para recuperar mais. Tem coisas que você perdeu, e tem coisas que você se deixou perder. Agora existe uma coisa muito forte. Tem coisas que você perdeu na sua concepção. Exemplo, a mulher perdeu a dracma dentro de casa, só precisou varrer. Está tudo aí dentro, só organiza e limpa. Não se perde algo que você sabe onde está. Deus sabe onde você está, então você não está perdido. Você só não foi encontrado ainda. O grande problema é que nós queremos sempre avançar sem se preocupar com aquilo que nós temos. Se você não der valor àquilo que Ele te entregou, você nunca terá o que você almeja. Porque se você não é fiel naquilo que você tem, você nunca vai valorizar aquilo que você terá. E se você tiver com os olhos apenas no que você terá, você será um eterno insatisfeito, insaciável. Porque quanto mais se tem, mais quer. E quem quer muito, muitas vezes não valoriza nada, porque se banaliza o que tem. Não torne comum aquilo que Deus tornou especial. Não torne pequeno aquilo que Ele fez grande. Só um Deus grande pode produzir coisas grandes, porque a grandeza é a essência dEle. Então para de diminuir aquilo que Ele disse que é grande. O que você perdeu? Ai gente, meus pés estão pegando fogo, deixa eu tirar essa meia. Eu sinto aqui uma unção, queridos, de restauração e de resgate. A visão que eu tenho são vassouras de fogo limpando a nossa vida e achando aquilo que nós perdemos. Talvez o que você perdeu para alguns não tenha tanto valor, mas o valor não está no que se pode comprar. Valor está naquilo que é a essência. E Ele pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça essa noite? Você vai me apresentar mais uma lista de pedidos para saciar a sua alma, o seu desejo, a sua vontade? Falei na igreja Reino do Leão, escute essa. Você quer avançar? A ideia de avançar é para frente, sim ou não? A ideia de avançar é para frente, sim ou não?
Muitas vezes o avançar não está à frente, o avançar está fazendo o caminho de volta. Porque nem sempre o avançar é cruz para você. E se a cruz for o alvo, muitas vezes nós deixamos a cruz para trás. E a distância que você está longe do seu propósito é o caminho de volta que você precisa fazer. E caminho de volta não tem atalho. Alguns aqui para avançar precisa fazer o caminho de volta. O que você perdeu? Perdi o ânimo de vir à igreja. Perdi o ânimo de me relacionar com pessoas. Eu perdi a confiança nelas. Eu perdi. Você acumula mais perdas do que conquistas. E quem se acostuma a perder não é mais do que um vencedor, é apenas um sobrevivente que está lutando para não perder mais uma coisa a cada dia. No Antigo Testamento existia o leprosário. O que era o leprosário? É um lugar onde os leprosos ficavam, cavernas. E existiam algumas leis sobre a lepra. E uma delas é que quando um leproso passasse na rua, ele teria que estar com o cabelo despenteado e gritar bem alto: leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele. Era a lei da lepra. Mas, desculpa, eu fico imaginando pessoas no leprosário. Em um dia perdi um membro, a orelha, no outro dia perdi o olho, porque a lepra é degenerativa. E é incrível que perdedores, eles sempre se encontram. Perdedores têm o costume de se aglutinar nas perdas, e parece que existe uma disputa para ver quem perde mais. Um dia, Davi encontra na caverna de Adulão, acho que 400, depois confere para mim, eram 400 homens na caverna de Adulão, 400 perdedores, homens em aperto, discriminados pela sociedade. E a Bíblia diz que Davi se fez líder entre eles. E esses perdedores, por uma mentalidade de um vencedor, mudaram a sua sorte. Os perdedores agora se transformaram nos valentes de Davi. Para um grupo de perdedores, só necessita de um mais do que vencedor para mudar a história. Você precisa ser o agente de transformação daqueles que estão acostumados a perder. Não foram os perdedores que mudaram a mentalidade de Davi, mas foi Davi que tinha uma mentalidade de rei, que mudou a mentalidade daqueles homens. Você precisa ser a resposta das perdas das pessoas, porque você precisa redirecioná-las ao caminho, porque ninguém conduz um caminho que nunca foi. Perdidos para o mundo, achados por Deus. Você é a bússola, você é o GPS do céu, você é o orientador. Mas se você continuar perdendo na sua vida, você perde a credibilidade e a legitimidade de conduzir outros. Como um perdedor vai falar como vencedor? A maior frustração de uma pessoa é nunca ser o primeiro, mas ser sucessivamente segundo. Imagine, você escolhe aí, você queria ser 10 vezes segundo
ou uma vez em primeiro? O que você acha? Uma vez em primeiro? Porque o segundo sempre será o segundo. Deus nos colocou por cabeça, não por cauda. Ele nos amou primeiro. E a pergunta é: o que você perdeu? E se ele perguntar: o que queres que eu te faça? Em cima. Eu vou te contar uma historinha minha. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: é só uma historinha. Quando eu comecei no ministério profético, eu entrei em Deus, eu mergulhei em Deus 3 anos da minha vida. Eu tinha a tenda, onde durante 12 anos não parou adoração nem palavra. Eu tinha um pendrive que tinha mais de 300 músicas, todo o livro de Salmos, todo o livro de Provérbios e alguns textos proféticos. 3 músicas, um texto. 3 músicas, um texto. Eu passei 12 anos da minha casa, tendo adoração e palavra 24 horas por dia. O som não desligava. E teve um tempo que eu fiquei nesse útero espiritual de Deus, lugar secreto, e eu comecei a me alimentar. Mas chegou um ponto que Ele me deixou ir, Ele me deixou avançar, e aí eu comecei a pregar nos lugares. Eu comecei a sair dos lugares secretos, porque quando você está no lugar secreto, Ele te leva para o lugar de intimidade. Quando você sai do lugar secreto, você carrega a intimidade dele com você. É sempre assim. Eu estou com ele, ele me leva. Quando eu saio, eu carrego. Porque a intimidade não é um lugar fechado. A intimidade é um estado em que você está sempre. E eu comecei a sair. E aí teve um dia muito interessante, a porta da tenda aberta, e minha casa era uma casa simples, era de aluguel, só tinha um banheiro social, e para eu passar do meu quarto, passava numa sala, e a segunda sala dava de porta para a tenda, para entrar no banheiro aqui, a porta da tenda, meu quarto lá atrás. Eu saí, não vão se assustar, eu estava só de cueca, está sendo gravado aí, mas cueca não é pecado. E eu andando, eram umas 3 da manhã, indo para o banheiro, e a porta da tenda aberta. E quando eu passo por ela, eu ouço um psiu. Eu cheguei a gelar. A esposa não era. E eu parei, banheiro, porta da tenda. Eu olhei. Ele fez psiu. Eu me virei. Ele falou assim para mim: sabe, filho, quando você preparou esse lugar para nós, quantas vezes você me esperava a noite toda? Era o nosso lugar. Agora sou eu quem espera por você. Eu me joguei no chão e saí arrastando até a porta da tenda, porque eu perdi o referencial de onde eu fui formado e construído. Sabe, filho, muitos não eram, ele me disse, tiveram um anel, tiveram um título e deixaram de ser. Só foi conquistar o que queriam e deixaram de ser aquilo que eu projetei para eles. Perderam a essência
para o que foi formado. O que você perdeu? O que eu perdi? Existem coisas que nós perdemos, existem coisas que nós entregamos para o inimigo, e existem coisas que eles nos tiram. Um dia, um homem chega para Nabote, o esposo de Jezabel. Quem é que lembra? Quem é ele? Acabe. Chega para Nabote e fala assim: olha, eu quero sua vinha. Nabote fala: eu não posso, porque a herança não se vende. Ele faz uma proposta: me dá, me vende, ou eu tomo. Me dá, me vende, ou eu tomo. O inimigo, para tirar de você alguma coisa, vai diminuir o valor que ela tem, para que você não tenha mais prazer nisso. Se ele não conseguir negociar com você, vai falar: me vende. Eu não posso vender o meu cargo na igreja, eu não posso vender a minha unção, não posso vender aquilo. Então não vende não. Então me dá, deixa eu aliviar esse fardo para você, deixa eu tirar você dessa angústia. Me dá, entrega. Chega lá para o pastor e fala: olha pastor, toma. Aí você fala: não, eu não posso. O que as pessoas vão falar de mim? Você não quer me vender não? Você não quer me dar não? Eu vou te tomar. A intimidação é uma arma do inimigo para tirar de você aquilo que você tem. Quando ele fala: não posso fazer isso, entra o espírito de Jezabel e mata Nabote. Tem coisas que você não pode reclamar porque você negociou. Você não perdeu, você entregou, você negociou. E cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você. Lembra daquela paixão da adolescência, da juventude? E que você acaba com um namoro e de repente você vê ela ou ele com outro? Você já teve a sensação de passar por alguma coisa que você perdeu a oportunidade e ver aquilo que você perdeu a oportunidade com outra pessoa? Um carro, um imóvel, alguma coisa que você perdeu a oportunidade? Qual é a sensação que você tem de ver aquilo que poderia ser seu, que estava no seu poder de decisão, e não estar mais? E ver outro usufruindo daquilo que era seu de direito? Não reclame daquilo que você tolera. Não reclame daquilo que você abriu mão. A pergunta é: o que queres que eu te faça? Talvez você precisa ver, não outras coisas. Você precisa ver o que você perdeu. Aquele homem perdeu a visão, e Jesus fez ver o que ele perdeu. Se o Senhor te abrir os olhos essa noite para enxergar onde foi que você se perdeu, eu vou te contar duas formas que Israel tem de tratar com perdas. Eu estou vendo esse nome aqui, Abba, Pai. Corações alinhados, filhos convertidos ao Pai. O pai pega o filho e vai para o muro das lamentações.
faça o papel de filho aqui para mim, por favor. Nem Salomão em toda a sua glória não teve um filho bonito igual a esse. Sobe aqui, filho. O pai está com o filho no muro das lamentações. E no muro das lamentações a gente está orando. Só que o filho fica ouvindo a oração do pai. De repente, o pai sai e o filho fica desapercebido. E o pai vai orar em outro canto. Não se esqueça que tem muitos pais e muitos filhos. De repente, o filho descobre que o pai não está perto, porque ele se distraiu. Ele perdeu a atenção. Em Israel, é assim: o filho não sai procurando o pai louco. Agora eu vou ser o filho, você vai ser o pai. Que eu preciso fazer o que o pai faz. Vamos trocar. Você é o pai e eu sou o filho. O filho descobre que o pai não está perto. E ele olha, e tem um bocado de gente de equipar com roupa igual, fazendo o mesmo movimento. Todo mundo em pé. O filho não se desespera e sai correndo. Sabe o que o filho faz? Ele se posiciona e grita: Abba! E ele grita mais uma vez: Abba! Todos os pais que estão com seus filhos, que percebem que os seus filhos estão com ele, se abaixam. O pai que percebe que está sem o filho, fica de pé. Quando todo mundo se abaixa, e só o pai que perdeu o filho fica de pé, o filho tem como identificar o pai. O pai tem como identificar o filho. Escuta, agora o menino não é o pai que sai. Ele precisa fazer o caminho até a direção do pai. E ele sai no meio do povo. E o pai quieto, ele sai em direção ao povo. Quando ele chega em determinado ponto, o pai sai ao encontro dele. E os dois se encontram. O filho vai até determinado ponto. E o pai encontra o filho. Quando o pai e o filho estão juntos, todos ficam de pé. Porque o filho encontrou o pai. E o pai encontrou o filho. Eu estou te falando isso porque vai ficar mais fácil você entender a parábola. Valeu, filho, valeu, pai. Para você entender a parábola do filho pródigo, o menino saiu. Ele sai. E ele gasta tudo. Quando ele percebe que ele precisa voltar, existe uma forma de voltar. Não é voltar de qualquer jeito, não funciona assim. Então deixa eu te explicar como funciona o retorno de um filho na parábola do filho pródigo. Ele sai e gasta tudo. Ele perdeu o que era material, mas a experiência da perda fez ele reconhecer a falta da paternidade. Tem alguns que perdem coisas materiais para reconhecer quem é Deus na vida. É por isso que Deus promove perdas na vida de alguns. Ele perdeu o que era material, mas encontrou o verdadeiro sentido do cuidado. E ele vai voltando. Mas só que entenda como era a disposição da casa de um pai com quem tinha escravos. A casa do pai era aqui, tinha um portão. A aldeia era aqui, tinha outro portão. Os escravos viviam aqui, separados da casa do pai, porque quem vive na casa do pai é filho, o escravo vive fora. Quando o menino saiu, a Bíblia diz que o homem ficou esperando por um tempo. Ele não ficou esperando em casa, ele ficou esperando nesse portão daqui. Por quê?
Se o menino voltasse e o pai tivesse em casa, e ele passasse pelaquele portão, no meio da aldeia, ele ia se transformar num escravo. Mas se o pai tivesse aguardando ele na porta, o pai pegaria ele e entraria junto com ele, e a paternidade seria restaurada. Não diz quanto tempo o pai ficou ali. O pai não sabia que hora o menino ia voltar, se 1 dia, 2 dias, 3 dias, se ele ia voltar à tarde, de manhã, de noite. A palavra diz que o pai ficou esperando. O pai abriu mão da sua casa para esperar aquele que desonrou a ele. E o menino chega decorando um texto: pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata como os seus empregados. Porque ele sabia que ele tinha que passar dentro do vale da escravidão. O pai parado, o menino vendo. Perceba que na parábola o pai não abre a boca para dizer nada enquanto o menino acha que tem direito. Deus não vai te responder enquanto você achar que você tem direitos. E o pai fica. De repente, o pai avista o menino e o menino avista o pai. E ele vai vindo e o pai parado. O texto diz que o menino está vindo e o pai foi ao seu encontro. Ou seja, ele antecipou a ação para que ele não se tornasse um escravo. Ele vai buscar o menino antes de entrar na zona de escravidão. É isso que o pai está fazendo hoje conosco. Ele bota o anel. Não dá tempo para eu falar sobre o anel, sobre a capa, sobre a sandália. Não dá tempo para eu falar sobre esses elementos para você hoje. Porque ele perdeu sim a sandália. Ele perdeu o direito de ser filho legítimo. Agora escravo andava descalço. E por que escravo andava descalço? Para que se ele fosse fugir, ferisse os pés e não fosse muito longe. Ele perdeu o anel. Por que ele perdeu o anel? Anel é selo de identidade. E ele perdeu a identidade. Porque dá uma capa para ele de novo. Ele perdeu a identidade. Ele perdeu a legitimidade de ser filho. Ele perdeu a autoridade. E o pai restaura isso. Mas o texto não diz que o pai restaurou a sua herança. Você vai ter que produzir para resgatar aquilo que você administrou mal. Voltar à casa do pai não te garante que você vai ter o seu lugar de volta no altar, vai ter o seu lugar de volta em ministérios. Você vai ter que trabalhar e dar frutos para você recuperar. O que está acontecendo comigo hoje, Fernando? Você não me deu remédio não, Fernando? O que você perdeu? Olhe para sua esposa e veja o que você perdeu. Olhe para o seu esposo, veja o que você perdeu. Deixe os seus filhos olhar para você, para ver o que você está perdendo deles. Porque se você perdeu, alguém vai achar. E tomara que não seja o inimigo. Resgata. Pague o preço. Mas não deixe nada na mão dele. Pague o que for necessário. Porque o inimigo só pega o que tem valor. O que não tem valor o inimigo não quer. E se ele pega e está na mão dele é porque tem grande valor. Vamos ficar de pé?